Olá, esse é o Podmel, podcast do agronegócio apícola que vai te levar à superprodução de mel e ao superfaturamento com a apicultura. Meu nome é professor Armindo. Eu sou o Thiago Oliveira. E eu sou o Tainan das Abelhas Sem Ferrão. É o Tainan das ASF do Goiás. Thiago Oliveira, que prazer a gente ter esse garoto aqui aqui com a gente, hein? E ele já falou qual é o tema de hoje, né, professor? Já falou o tema de hoje, você imagina, o nome dele já falou. A gente vai falar hoje sobre abelha sem ferrão. Só que se vocês pensam que esse menino aqui só trabalha com abelha sem ferrão, não é não. Ele tá trabalhando também com abelha com ferrão. Tô sabendo hoje, professor. Rapaz. Agora é apicultor também. Quer dizer então que agora é apicultor e meliponicultor? É os dois agora. Os dois, criando as duas abelhas. As duas abelhas. Rapaz, nós vamos ter que contar essa história pra essa turma aqui, né, Thiago? Vamos contar todos os detalhes aqui, professor. Todos os detalhes, rapaz. Não é? Não é a primeira vez que o Tainan vem com a gente aqui, professor. Já uma vez, já trouxe um pouco do conhecimento dele sobre a abelha sem ferrão. Exatamente. E agora, a gente chegou no final da safra, falamos muito sobre a safra das abelhas nossas, abelhas com ferrão, abelha apis. E esses dias pra trás eu tive aqui na Cia da Abelha e conversei com o Tainan, ele falou, já fiz minha colheita. E falou um pouquinho, já fez a colheita dele. Eu quero saber mais detalhe hoje, professor. Pois é, Tainan, conta pra gente aí, cara. Como é que foi lá a colheita de mel da abelha sem ferrão, da abelha com ferrão? Lá na sem ferrão, dentro, claro, a gente sabe que ela produz menos, mas ela tem também uma superprodução de mel dentro do que ela faz, né? Sim. Teve uma produção boa, não teve? Como é que foi a produção das ASFs e também como é que foi a sua produção lá das apis, das com ferrão? Conta pra turma aí, rapaz. Olha, a produção do mel das abelhas sem ferrão foi até boa, mas não foi tão boa por causa da chuva que veio fora de época, né? E acabou matando uma parte ali da florada. Mas mesmo assim, elas conseguiram produzir uma quantidade até boa de mel, que deu até pra eu colher e já até invasei já nos frasquinhos já. É mesmo? Você, hoje comparado desse ano com o ano passado, como é que foi a colheita? Produziu mais, produziu menos? Produziu menos. Quanto menos? Deu uma quebrinha. 50%? Ano passado eu colhi foi uns 8 para 10 litros de mel. Esse ano eu não colhi nem 5 direito. Então foi muito pouco, hein? Então, Foi pouco, caiu 30%. De 30% a 40%. 30% a 40%. Mais ou menos da apicultura também. Então quer dizer que a abelha sem ferrão também é sensível à chuva no período da florada. Porque a florada, mesma que as abelhas visitam, sem ferrão vai visitar também vai visitar, né? Para colher alimento. E uma coisa que o pessoal sempre pergunta, elas competem? Pois é, elas competem. Pra a com ferrão e a sem ferrão? Na flor, hora de buscar o néctar na flor? Olha, nesse caso praticamente não. Até mesmo porque a abelha sem ferrão ela tem uma quantidade menor de abelhas, né? Aí com isso elas acabam não competindo junto com as abelhas apis. Porque a abelha apis ela tem uma quantidade muito grande de abelhas, né? Chega a 80, 100 mil operários. Um enxame de abelha sem ferrão vai chegar a 5, 6 mil indivíduos ali dentro da colmeia. É bem pouco. As vegetações também são diferentes, né? Tem flor da abelha com ferrão que a abelha sem ferrão não visita. E tem flor da abelha sem ferrão que a com ferrão não visita, né? Não tem isso? Sim, tem essas diferenças também. Por exemplo, algumas são seletivas, né? Por exemplo, uma flor que o pessoal sempre pergunta pra gente na live. A abelha gosta de ipê. Ipê é uma planta muito característica do Brasil. Do Cerrado. Tem um símbolo, porque é uma árvore muito bonita. Tem o ipê rosa, o ipê amarelo. E o pessoal pensa que a abelha apis vai no ipê. E não vai, né? A apis não tem esse hábito de ir no ipê. E quem poliniza o ipê é a abelha é mais as abelhas sem ferrão. Porque ela é pequenininha, ela consegue entrar na flor, né? Vai lá. Então, assim, chega que muitas flores da região não competem as abelhas, né? Não, acaba que não. As que gostam mais de fazer a polinização ali desse tipo de floração é mais as abelhas trigonas, né? Que são aquelas abelhas menorzinhas. Elas conseguem fazer o colhimento daquela flor que ela tá dando, seja mel ou néctar, né? A jataí é uma trigona, né? A jataí é uma trigona, Fala pra gente um pouco da diferença. Que tipo de abelha sem ferrão tem? Tem a trigona principal? Tem a trigona, a melipona, quais as outras? São 2 gêneros, né? São 2 gêneros. É dividido. Tem um gênero trigona e tem um gênero melipona. O gênero trigona é daquelas abelhinhas menorzinhas, tipo jataí, que é mais conhecida, né? Tem a benjoí, mandaguari, tem também a lambiolhos. Essa é uma das espécies que são trigonas. Ela é trigona justamente porque ela precisa, né, de ter a presença de realeira para fazer uma multiplicação desse enxame. Se não tiver a realeira, a gente não consegue ter sucesso na divisão. Como assim? Porque a realeira é um ovo grandão, né? Sim. E muitas vezes a gente consegue identificar ali na hora, porque ela geralmente fica na borda do disco. É um ovo maior do que o ovo de célula que a própria rainha bota, né? Que vai dar origem a uma operária. Então, muitas das vezes vai acabar se destacando. Aquilo ali é uma realeira que vai se formar uma princesa, ela vai nascer.
E muitas vezes o enxame pode usar para trocar de rainha, quando a rainha tá velha, né? Elas mesmas fazem a seleção, mata a velha e coloca uma nova no lugar, quando ela não tá produzindo uma quantidade boa de cria, né? Aí tem essa questão de diferença. A realeira é muito importante de ter numa colmeia, principalmente quando vai fazer uma divisão. Então, quando você vai fazer essa avaliação da colmeia, se pode fazer uma divisão, você vai observar primeiro se tem a realeira. Sem a presença dela, se fazer, não vai dar certo. O enxame vai virar zanganeiro. Mas isso nas trigonas, né? Isso nas trigonas. Porque nas melíponas aí é diferente. Nas melíponas é totalmente diferente. As melíponas hoje a gente consegue ali pegar cerca de, por exemplo, um disco de cria. Cada disquinho de cria daquilo ali dá em torno ali de 25% nasce princesa. O resto vai nascer macho, vai nascer operária, né, que são abelhas fêmeas. E você falou no início que a trigona é aquela menorzinha. E a melípona, como é que identifica ela? Qual que é a característica dela? A dela? melípona ela é maior. Ela é uma espécie de abelha mais grande, né? Mais ou menos quase o tamanho ali da abelha ápice. Em algumas delas, do caso, como por exemplo a abelha tiúba, é uma abelha praticamente quase o mesmo tamanho da abelha ápice, né? Aí as abelhas melíponas são as abelhas maiores. Uruçu amarela, tiúba, mandaçaia, jandaíra, né? Uruçu nordestina, são espécies de abelhas que, para você fazer divisão, é até mais fácil, porque não precisa da presença de realeira, né? Porque a partir de 25% de cada disco vai nascer princesa, e a partir de um disco você consegue fazer a multiplicação do enxame, e o enxame fica beleza, bacana. E todas aquelas princesas, ela nasce princesa? Então Nasce várias. Muitas delas elas tentam se esconder em cima, no topo. Porque às vezes a rainha ela vê que nasceu princesa, ela vai lá para matar elas. Então elas muitas vezes ela sente, ela acaba se escondendo. Quando ela acaba se escondendo, às vezes a rainha tenta caçar ela e acaba saindo para fora. As próprias princesas saem para fora da caixa, tentando se esconder, né? Olha bem, isso eu não sabia não. É interessante. Então quer dizer que nasce mais de uma princesa ao mesmo tempo? Nasce muito. Nascem várias. Várias. Que coisa interessante. Então a divisão então da melípona é muito mais simples de você fazer. Mais simples. Porque quando você vai fazer divisão, seguramente alguma daquelas princesas vão assumir a condição de rainha. Vai. Ela fecunda com o zangão e... Ela fecunda com o zangão, com prazo de mais ou menos 3, 5 dias, o abdômen dela já cresce e ela já começa a colocar o primeiro ciclo de postura, né? Que legal, cara. Que diferente, hein, cara. Muito diferente. E a criação delas, da trigona e da melípona, uma é mais fácil que a outra para criar, para manter? Todas é questão de manejo, né? Se a pessoa ela consegue aplicar o manejo correto com as abelhas sem ferrão, ela consegue criar as duas espécies tranquilamente. Só que tem algumas espécies que são briguentas, né? Como a jataí. A jataí ela não tolera outra jataí perto dela. Tem que manter distância porque elas são briguentas. Uma outra também é a abelha borá. É uma abelha que também você tem que ter só uma no meliponário. Se ter ali na faixa de 30, 50 metros, ela pode ir lá matar a outra. Elas não gostam de ficar perto uma da outra. Tanto é que na natureza, se você for caçar algum enxame de abelha borá, você pode encontrar, mas você vai observar que a distância de uma para outra é bem longa, 50, 100 metros. Você não acha perto. A jataí, às vezes, você consegue até achar mais perto, 5, 10 metros, né? Elas conseguem se tolerar. Rapaz, a abelha borá, ela é diferente. É interessante que a gente vê o Tainan falando assim, né? A turma deve pensar assim, nossa, mas esse rapaz entende muito. Ele já deve ter aí uns 40 anos que mexe com abelha sem ferrão. Igual o professor Armindo mexe com abelha com ferrão há 40 anos. Mas o Tainan, ela não é. Eu tenho 65 anos, ela não é. Menos 40 anos do Tainan. Então esse Tainan tá com 23. Gente, 23 anos. Olha o conhecimento desse rapaz de abelha sem ferrão. E é interessante, que a gente estava até conversando aqui antes de começar, né? Porque muita gente se pergunta como que o Tainan começou nesse negócio de abelha, né, rapaz? Eu ia perguntar isso agora mesmo. Como é que foi, Tainan? 23, começou quando? Foi com que idade que você começou a... Já tem um tempinho já. Eu comecei mais ou menos na base de uns 12 para 13 anos. Eu acho que foi antes, eu já te falei isso. Você era menino, você era franzininho. Eu acho que foi mais ou menos isso aí, uns 12 para 13 anos. Já tem muito tempo. Já tem 10 anos então que você mexe com abelha sem ferrão. E estudando abelha sem ferrão. Também. Não para não. Qual abelha? Olha, o primeiro enxame que eu consegui foi a abelha jataí. Meu pai foi fazer um serviço, que ele é predeiro, né? Ele foi fazer um serviço de reboco numa casa. Aí ali no alicerce ali da casa ali tinha uma abelha jataí. Aí a pessoa queria que tirasse ela dali pra ela não morrer, né? Pra não matar ela, não passar o reboco, porque tampando a entrada delas, elas vão morrer lá sufocadas. Sim. Aí pra evitar delas morrer, meu pai deu a ideia de passar pra caixa, né? Aí ele fez uma caixa improvisada de compensado, fez um caixotinho
mais ou menos uns 15 por 15 centímetros de comprimento e largura, uma caixinha meio que grande para elas, né? Mesmo assim a gente conseguiu salvar elas, a gente passou todo aquele ninho, um ninhozão grandão, né? Cheio de mel, a gente tirou o ninho, separou o ninho, botou dentro da caixa e o mel a gente guardou para depois a gente voltar para elas no dia seguinte, né? Para evitar de não vir furídeo, não vir formiga, Você já né? tinha um certo conhecimento? Eu já assisti alguns vídeos na internet. O que foi que despertou você, então, pra você começar a ver esse conteúdo de abelha sem ferrão? Esse menino ali. Se você nem lembra. Vendo um vídeo no YouTube, aí vendo vídeo de futebol, Aham. de musiquinha, Coisa né? de Que eu era menino criança. mesmo. Coisa de né, moleque. menino, né? Aí passou um vídeo ali de abelha sem ferrão. Você lembra de quem que foi esse vídeo? Não lembro, já tem muito tempo, viu? Ah. Mas eu acho que foi algum vídeo relacionado a, tipo, Emater. Então, né? tá. alguma coisa De algum tem órgão de Que extensão. tem aqueles cursinhos Rapaz, rápidos, né? Então já era um menino diferenciado, porque já foi em material técnico mesmo. É, Não ué. era nem coisa de youtuber, 12 anos não. procurando Emater, meu amigo. É, ué. Legal. Não tava procurando era no TikTok não, rapaz. Nem TikTok também não tinha na época, né, rapaz? Tinha não. Tinha não. Pois é, viu? Aí Aí a partir dali eu... Aí você foi consumindo esse tipo de conteúdo, foi aprendendo coisinha. Foi. Cada vídeo que eu assistia eu ficava mais doido, viciado. Aí rapaz. foi assistindo um vídeo, outro, até que passou um tempo, passou um ano mais ou menos, surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso gratuito que foi feito aqui no Goiás, que é tipo um congresso, né, de meliponicultura. E veio várias pessoas de vários estados. E você não tinha enxame ainda? Não, eu tinha a primeira que era Jataí. Ah, né? não, então vamos voltar Tinha lá uma primeiro. Jataí. Vamos voltar lá então. Você começou a estudar e é uma coisa interessante, porque toda história que eu vejo, quem começa com a abelha sem ferrão, ele vê a abelha, se encanta pela abelha, tira a abelha pra tentar criar, mata a abelha. Mata a abelha, aí porque não tem depois que ele conhecimento. vai procurar informação. Aí vai procurar informação. Com você foi diferente. Você já procurou informação antes. E Eu você já não tava matou Pra só, fazer né? direito. Cara, que legal. Quando né? meu pai Começou- falou que tinha uma abelha Jataí ali no muro, eu já fiquei doido. Eu falei, não, vamos passar pra caixa. Eu falei, não, vamos, meu filho. Aí ele É, que você pegou, a falou, gente fez uma Já caixinha. fez a né? caixinha de 15 por 15, Foi. você já sabia as medidas, já sabia fazer mais ou menos o manejo Mas, de mais resgate. ou menos, né? Mais Porque a ou caixinha era É, meia. meio Caixinha gordinho. Eu lembro das primeiras caixinhas. Por sinal, o seu primeiro enxame de abelha, pra quem que você vendeu? Foi pro Armindo. Sério? Eu queria ser velho ponicultor também. Rapaz, esse menino aí chegava lá na Cia da Abelha, era lá na Rua Zé Lobo Filho, lá em Aparecida. Era lá. Então chegava o Tainan, franzininho, rapaz, não era esse cara grandão não, franzininho, pequenininho. É, não é? Era. Chegava lá com as moedinhas no bolso. Aí a Janaína atendeu ele as duas primeiras vezes, a terceira fui eu. Eu não conhecia ele. A Janaína atendeu as duas primeiras vezes. Ele chegava, eu quero 100 gramas de pólen e uma lâmina de cera. E Então, pagava com as moedinhas. Moedinha, só dinheiro trocadinho, né? E ele pegava, ela enrolava a lâmina de cera. Não, pode enrolar. Aí a Janaína enrolava a lâmina, o pólen bacaninha no saquinho, dava pra ele, entregava e ele falava, obrigado, e ia embora. Aí a Janaína, meu Deus, que esse menino vai arrumar com esse pólen e essa cera? Aí veio a segunda vez, de novo. Foi ou não foi? Chega o Tainan com as moedinhas, rapaz. Não, eu quero mais uma lâmina de cera e 100 gramas de pólen. A gente vai lá, separou e tal, entregou pra ele, ele abriu um sorriso pra ela, obrigado, valeu. E foi embora. Gente, o que esse menino tá arrumando com esse? Será que ele tá fazendo academia, um trem assim? Pra que ele tá levando esse pólen, né? Aí a terceira vez, aí eu tava lá. E aí a gente perguntou pra ele, pois é, mas você quer esse mel, esse pólen, essa cera, pra quê? Se você tá fazendo algum remédio, você tá fazendo academia? Não, isso aqui é pra mim alimentar as minhas abelhas sem ferrão, fazer bombom de pólen. 12 anos. Que legal. 12 anos. Eu olhei aquilo, assim, esse menino aí é diferente. Esse menino não é nessa turma da geração dele que não tá nem aí pra nada, não. O menino que tem a sensibilidade de cuidar de uma abelha igual uma abelha sem ferrão é um cara de valor. Eu comentei com a Janaína assim, esse cara quando ele crescer, ele vai trabalhar pra mim ainda. Rapaz, não deu outra. Não deu outra, tá aqui, né, Tainan? Tá aqui. Mas você tava falando então você, primeiro, você começou a estudar, começou a ver os vídeos na internet, aprendeu, aí você fez seu primeiro resgate, conseguiu manter uma JIzinha, aí você participou de um curso, fez um congresso, um encontro de meliponicultores, e aí, como é que você foi aprendendo, foi escalando isso aí? Rapaz, foi bom, viu? Que ajudou com mais conhecimento ainda. Até o Guilherme Pires, ele tava lá, o Pérez, né? Sim, Guilherme Pérez, lá de Ele Jataí. tava lá. Legal. Aí ali a gente já começou a se comunicar, pegar umas dicas, né, umas informações, porque ele já criava abelha já há mais tempo. É. Eu era recente ainda, né? Era pequeno ainda, não tinha muita noção das coisas.
Mas aí eu participei de uns 3 para 4 congressos que teve aqui no Goiás e foi muito bom, que ajudou a adquirir mais conhecimento, né? Para trabalhar da forma correta sem cometer erros na meliponicultura, né? E que outros enxames, outras espécies Isso de que eu ia abelhas? perguntar. Exatamente, as espécies que você começou a trabalhar, que você começou a buscar, foi tudo capturado, foi resgate, foi isca? Como é que você fez? Primeiro, você chegou a ter quantas colmeias lá no quintal da casa do seu pai? Ali na onde que eu moro, ali que fica de fundo pra mata, eu cheguei a ter mais ou menos umas quase 200 caixas ali, mais ou menos. Só era que era espécies variadas, né? Só que uma das que eu mais tinha era a abelha jataí, que eu capturava muito na isca e muitas das vezes aparecia serviço pro meu pai e achava mais jataí. Aí você ia lá buscar. Lá e fazia o resgate e passava pra caixa. Aí dali eu ia cuidando, foi aumentando, dividia. Às vezes você tinha uma quantidade muito grande de uma espécie tipo a jataí, eu pegava, trocava por outra espécie que eu não tinha e também vendia para pegar um dinheiro para investir em mais abelhas diferentes ou até mesmo em material, né, para alimentar as abelhas, tipo cera, né, a cera mista que a gente faz para doar para as abelhas, o bombonzinho de pólen, né, que a gente comprava o pólen para fazer, né? E por que você pensou em crescer, em criar abelha? Era hobby, era fazer um negócio, ganhar dinheiro? Por que você pensou em mexer com isso? Eu comecei mais porque eu gostei mesmo, apaixonei por elas, né? E até mesmo por meio de preservação das espécies. Só que aí chegou um ponto que cresceu demais e eu tive que desfazer de algumas, até mesmo para pegar um dinheirinho para repor o que eu já tinha investido, né? Aí eu comecei a comercializar os enxames, vender enxames de abelhas sem ferrão para pessoas que eram iniciantes ou para pessoas que já criavam, mas não tinha aquela determinada espécie, né? E o que te dá mais faturamento? É vender enxames ou vender, mel? Olha, entre mel e enxame, os enxames valem mais a pena, até mesmo porque tem espécies que são bem raras, como por exemplo o enxame de jataí negra, a Scaura longula. Ela é uma espécie que ela é rara, não acho muito fácil. O enxame dela pode custar na faixa de 600 a 800 reais. Tem vezes que você encontra um meliponicultor vendendo por R$1.000. Mas isso vai do meliponicultor, cada meliponicultor sabe o preço que ele deve colocar aquele enxame ali à venda, né? Então ela é uma espécie bem bonita, bem mansa. A caixa dela não é muito grande, é uma caixa pequena. Mas não é nem pela caixa, mas pela espécie da abelha e pela preservação daquela espécie, né? Porque ela está ameaçada de extinção. A abelha jataí normal, ela ocorre no Brasil todo. A negra também? A jataí negra não. São algumas regiões aqui no Sudeste e Centro-Oeste acha muito dela. Até no Tocantins, Pará, consegue encontrar. Entendi. Mas a jataí é uma das que tem no território brasileiro. Para tudo quanto é canto você acha dela. Entendi. Fala o nome das principais espécies que você já teve e que você até tem hoje ainda lá. Que eu sei que você já teve ali mais de 150 espécies de abelha sem ferrão ali. Me fala um bocado de nome de algumas aí pra ver se a turma que tá aí nos assistindo e ouvindo, as principais que você já trabalhou. Sim, aquelas raras. No início, quando eu comecei, eu não tinha muita experiência e eu via que tinha muitas espécies diferentes que não tinham ocorrência aqui no meu estado. E eu acabei invocando de pegar abelhas que não ocorriam no meu estado, tipo a Mandassem QQ, boca de renda, uruçu preta, manduri. São espécies que eu já criei, mas perdi todas elas. Porque elas não são adaptadas aqui? O que é? Porque cada local tem uma espécie nativa daquela região. Pensa só comigo, uma abelha Mandassem QQ que é lá do sul. É um clima diferente daqui. A floração que tem lá não é o mesmo que tem aqui. Tem a Mandassem QA, que a Mandassá é nativa daqui, do Goiás aqui, do Sudeste Centro-Oeste, acha muito, né? E uma abelha que ela é adaptada, ela é nativa daqui, é uma abelha que você não vai ter problema. Aí eu peguei uma espécie que não ocorria aqui na minha região, trouxe pra cá, peguei uma, depois peguei outra. A primeira que eu peguei, eu vi que ela não estava se desenvolvendo, ela estava definhando, e eu achei que era genético. Falei, deve ser genético. Fui lá, comprei a primeira, a segunda, né? A segunda que eu comprei, passou um tempo, começou a definhar também. Aí depois eu conversando com um amigo meu, ele veio e citou comigo, disse que eu peguei uma espécie que não era da minha região, e isso deve ter dado efeito no próprio enxame, porque a florada que tem aqui não é a mesma que tem no sul. O clima que tem lá não é o mesmo que tem aqui. Aí eu já parei pra pensar, poxa, isso é verdade. E essa é uma dica pra quem tá começando, quem quer mexer com abelha sem ferrão, de não dar errado. De não trazer abelhas de regiões que não é daquela abelha, né? Isso, porque quando eu comecei eu não tinha muito conhecimento, né?
E ninguém tinha me informado que trazendo espécie de fora do estado que não ocorre no que você tem o seu meliponário, poderia morrer. Ninguém tinha me falado, né? Aí eu estudando, correndo atrás de mais assunto, mais conhecimento, né? Aí eu me dei conta que essas espécies que ocorrem numa região que não é a sua, mas que acaba quando você traz ela para sua região, ela não dá certo, ela acaba definhando, vai morrendo, você leva prejuízo, você perde a abelha. Em vez de você preservar, você tá matando a abelha e trazendo uma abelha que não ocorre na sua região, né? Então é como que eu posso dizer? É uma orientação que eu dou que quem for criar, quem começar a não teimar de pegar uma espécie que não tem na sua região e trazer para sua região que não tem. Isso, inclusive, é um problema ainda que é persistente no Brasil, né, Tainan? O que a gente vê aí em grupos aí de Facebook, do pessoal que trabalha com abelha sem ferrão, do pessoal aí mandando abelha de um ponto a outro do Brasil aí, sem registro do IBAMA, sem documentação nenhuma, sem guia de transporte de animal, sem nota fiscal, contrabandeando mesmo o animal, né? É contrabando, né, cara? Sério, porque às vezes você pode estar transportando uma abelha que não é da sua região, imagina só o IBAMA pegar. Teve um rapaz que ele comprou um lote de abelhas sem ferrão, de uma região que ele tem abelhas sem ferrão nativas de lá, só que ele fez a compra dessas abelhas, só que não tem ocorrência na região dele. Ele tava levando um lote bem grande de abelhas, que era uruçu amarela. Nossa. Aí o IBAMA ainda mais amarela. Parou ele, multou cada enxame, só sei que a multa em cada enxame foi caro. Eu já ouvi dizer que parece que cobra a multa em cima de cada abelha, não é nem enxame, nem caixa. Em cima da cabeça de abelha. Além dele ser preso, ele ainda levou uma multa altíssima. Não sei se ele continua criando, né? No Brasil, um crime passou até uma reportagem sobre isso. Um crime civil, né? O crime ambiental é pauleira, meu amigo. Ele é mais severo do que o crime de um cidadão contra o outro. É verdade, rapaz. Então fica outra primeira dica que você deixa para a gente, então, é esse cuidado de você não trazer abelhas de fora da sua região, porque você vai destruir aquele enxame e vai estar prejudicando a natureza quando você faz isso. Segunda dica também é questão legal, né? Porque você tem um número mínimo que você pode criar sem precisar registro no IBAMA. Hoje você pode ter a criação de mais ou menos na faixa de 49 enxames. Passando disso, já tem que ter o registro. Tá, então mais de 50 enxames para cima, você tem que ter um registro. Tem que ter o registro no IBAMA. Porque senão você pode ter um problema mais na frente, do IBAMA bater lá e você não ter o registro e ter uma quantidade muito grande e acabar dando problema. Isso entendeu? É um ponto, professor, que muita gente está assistindo, a gente não sabe, que a abelha com ferrão, ela tem uma legislação própria brasileira, que o IBAMA tem que regularizar essa abelha, diferente da abelha com ferrão, né? Sim. Porque ela não é nativa, a abelha com ferrão. Não é nativa. A abelha com ferrão, ela não é do Brasil, né? A abelha com ferrão, o nome já diz. A abelha europeia vem da Europa, né, Tainan? A abelha africana vem da África. A abelha africanizada, o termo já está falando, é africanizada da África. Então nós estamos falando de uma abelha que ela é nativa de um outro ponto do planeta, né? Quando teve a cisão dos continentes aí, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, que teve a separação dos continentes, a América se separou da Europa e da África. Então ali teve uma cisão ali que os insetos que permaneceram no continente americano, eles desenvolveram sem ferrão, né? Agora os que se mantiveram na África, na Ásia e na Europa, aí todos eles se mantiveram e desenvolveram com o incremento do ferrão, né? Então foi uma separação forte. Então toda abelha com ferrão que tem no Brasil, que vem de fora, ela não é nativa, ela é exótica e o IBAMA não tem jurisdição sobre ela. O colega que está assistindo a gente, inclusive, quero deixar um recadinho aqui. O pessoal que está vendo a gente lá no Spotify, eu fiquei sabendo, professor, que tem que dar as estrelinhas no Spotify. Pois é mesmo, rapaz? Você das estrelinhas não sabia, não. Um joinha, não é? No Spotify é estrelinha. No Spotify é estrelinha. Então você tem que marcar quantas estrelinhas você dá pro podcast. Que legal, cara. Se você tá curtindo o podcast, 5 estrelinhas no podcast. Que legal. Pode dar estrelinha pra gente, pode indicar a gente pros amigos e pode seguir também a gente lá no Spotify. No Spotify, que bacana. Então é uma rede social igual qualquer outra, rapaz. Inclusive pode deixar um comentário, pode comentar aqui no Spotify o que você tá achando desse podcast, o que você achou do tema e trazer sugestão de tema também. O que você quer ouvir aqui no podcast? É, cara, bacana, hein? Comentar no Spotify também. YouTube e Spotify, gente. Voltando aqui, professor. Então, essa questão da regularização. O IBAMA, então, ele tem uma regulamentação um pouco mais rigorosa, não. Rigorosa. Porque é um animal silvestre. Nativa, né? Ela é protegida por lei. Isso. Então, quem for criar tem que ter essa noção de que você tem que estar regular com o IBAMA. Se for criar 3, 4 enxames, uma coisa de hobby assim, é tranquilo. Não tem que ter autorização nem nada. Agora, se for mais de 50 enxames,
já é considerado Aí tem que ter registro. profissional. E lembrando para ter o cuidado de não criar espécie fora da sua região, porque aí é outro problema que você pode arrumar para sua vida. Isso. Esse é até mais grave do que passar da quantidade, né? Porque vai caracterizar que essa abelha veio de um local que não era para estar ali, né? Sim. Mas um ponto também que quero falar com você, que eu tô curioso ainda, é a questão da colheita que você fez. Você falou que fez uma colheita, foi quantos litros você tirou esse ano? Foi na faixa de 4 para 5 litros, mais ou menos. E quantas colmeias você produziu esse ano, que produziram só, para dar esse volume aí? Olha, o que eu tirei uma quantidade maior foi o mel da abelha mandaçaia. Mas da Uruçu amarela eu não consegui tirar muito, porque os enxames estavam pequenos. Porque para produzir muito mel, tem que ter enxame forte e populoso. Como eu sempre estou fazendo divisão de enxames, com isso o enxame enfraquece e a produção acaba que diminui um pouco, né? Mas aí da quantidade que eu tirei equivalente para dar essa quantidade de mel, eu tirei foi na faixa de 8 a 10 colmeias. De abelha mandaçaia, né? De abelha mandaçaia. Quantos tipos de mel você colheu? De quantos tipos de abelhas? Quantas espécies? Eu consegui colher do mel da tiúba e o mel da mandaçaia MQA. O da Uruçu amarela eu não colhi porque tinha muito pouco, né? Aí eu acabei deixando para elas mesmo. Jataí deu? Jataí também eu não consegui tirar, não. Eu ainda tô esperando, porque tá aparecendo algumas floradas que elas conseguem colher mais mel. Aí eu tô esperando ela dar um estoque maior para mim vir colher o mel das Jataí. Agora, professor, aqui nossa região deu um veranico. Sim. Tem um tempinho já que não chove e começou a ficar mais seco o tempo. Será que tem chance de abrir mais floradas? Eu acho que tem chance. Eu tô apostando que a gente vai ter um veranico, inclusive a previsão de chuva pelo próprio IMET não é para outubro. A previsão de chuva é para meados aí do dia 10 de novembro em diante. Essa é a previsão do IMET do Clima Tempo. Voltou, então. O calor tá bruto e o tempo tá seco, meu amigo. Seco. Mas tá chovendo desde agosto. Choveu em agosto foi só para fechar a florada. Mas não foi para molhar a terra. Não teve terra molhada, né, Tainá? Foi só para poder fechar a florada e as plantas esverdearem. Até uns 15 dias atrás deu uma chuvinha boa. Exato, mas parou, total. Aquela chuvinha que deu ainda não foi suficiente, ninguém plantou. Você vê que as fazendas são todas prontas para plantar, o pessoal está esperando água. Tem que dar o mínimo de umidade para poder fazer a semeadura, né? Então a coisa tá bruta, meu irmão. Então a Jataí pode ser que você ainda colhe ela. Pode. Porque a Jataí tem muitas floradas que acaba ocorrendo praticamente o ano quase todo. E a Jataí vai lá e ela consegue colher. A Jataí é uma das abelhas que mais se adaptou dentro ali de uma região de mata, cerrado, mas por meio do desmatamento, até mesmo da gente estar tomando o lugar dela, ela acabou se adaptando também no meio urbano. Tanto é que se você for caçar um enxame de abelha Jataí dentro da cidade, você acha ela num bloco, acha num alicerce. Verdade. Que até a que eu consegui o meu primeiro enxame, que foi a primeira das primeiras, tava dentro da cidade. E tava no alicerce numa casa lá. E quando você faz essa colheita assim, você pode misturar, você mistura o mel ou não? Cada espécie não, você deixa separado? Porque cada espécie ela faz um mel diferente das outras. Independente da florada, ela tem um mel único, a coloração diferente. O sabor também? Sabor muda. Textura. Tem uns que é mais azedinho. Tem uns que dá vontade de tomar litro. Então às vezes o mel de uma mesma florada, ele sendo coletado por abelhas diferentes, ele vai ter uma característica diferente um do outro. Sempre tem. Nossa, independente da espécie da abelha. A Jataí tem um mel, a tiúba tem um mel diferente. Mesmo buscando da mesma flor. Mesmo buscando a mesma flor. Olha bem. Por isso que é um mel muito bem... É o acréscimo do pólen, o acréscimo da enzima, o acréscimo da saliva. Não é que muda o sabor do produto, né? É um animal perfeito, né? Cada um tem sua característica única, assim, que vai dar uma característica única também pro mel, né? Mas você tem outras abelhas raras lá. Eu fiquei sabendo uma vez que você tem uma abelha lá que vale lá uns 6 mil conto. Como é que é essa abelha lá? Tem uma abelha lá que é a abelha mambucão. Você tem a mambucão? Ela é cara mesmo? Cara, é uma abelha que também tá ameaçada de extinção. Não acho ela hoje muito fácil na natureza, não. Até por conta dos desmatamentos, né? O pessoal vai desmatando, junta aquele tanto de tronco. Muitas vezes tem várias espécies ali que são raras, taca fogo e vai matando. Aí só vai deixando a espécie mais rara ainda. A abelha mambucão é uma abelha me chama bem grande, né? Uma abelha extremamente mansa, uma abelha bonita, produz bastante mel também. Só que é uma abelha que, infelizmente, ela entrou aí na lista de extinção, né? O que ela vale uma abelha dessa hoje? Rapaz, hoje eu já ouvi o pessoal aí cobrando aí na faixa de 5, 6 mil reais. 5, 6 mil reais, um enxame de abelha. E um enxame desse, você divide, qual que é? Consegue fazer divisão dela também. Mas é ela é uma abelha trigona, né? Aí você tem que fazer divisão levando em conta a realeira que ela vai ter ali. Tá.
Mas Você já dividiu ela? Ainda não. Não arriscou, não. Não, mas eu vou ter a coragem de fazer a divisão dela. Tem que fazer, tem que multiplicar a espécie, né? É, o bichinho que tá em extinção. Com certeza, meu amigo. Tem que multiplicar a espécie, tem que manter ela na natureza, né? Tem. Tem que E manter. você mora na região que é muito natural, né? Tem uma mata no fundo. Tem bastante árvores É lá, muito né? bacana Plantas pra que as elas, abelhas colhem alimento, mas mesmo assim, às vezes a gente, como eu fiz a colheita do mel das abelhas mandaçaia, a gente tirou uma parte dela e deixou uma outra parte para elas, né? Só que mesmo assim ela vai consumindo o que a gente deixou e com o tempo aí, vindo o período de escassez, que é o período que não tem florada, a gente tem que entrar com alimentação para manter o enxame vivo, né? E manter a postura da rainha. O período de entre-safra da abelha sem ferrão é o mesmo da apis? Período chuvoso também? É o mesmo. O mesmo. Pode considerar até o calendário apícola da cia da abelha como base, né? Para captura de abelhas e também produção de mel, alimentação, né? Só que o processo de alimentação de abelha sem ferrão é diferente. A quantidade de alimentação que a gente fornece para a abelha apis é muito maior do que as abelhas sem ferrão. Sem ferrão a gente coloca um copinho, por exemplo, para mandar açaí com a abelha maior, a gente coloca um copinho daquele de café descartável, coloca uns gravetinhos ali, enche ele de mel ou xarope. Se tiver o mel de apis, você pode doar para ela também, em período de escassez. E de semana em semana você vai alimentando ela. Quando ela tiver um estoque bom de alimento, você suspende a alimentação. Porque se alimentar demais, a abelha acaba ficando preguiçosa. Ela acaba sempre esperando você dar alimento para ela. É mesmo? Ela não recorre a alimento. A sem ferrão, natureza. então, a sem ferrão, Tem ela isso tira o também. pezinho do freio. É. Porque a com ferrão não tira, não, né? Tira não. Quanto mais produz, mais quer produzir. E ela A sem estoca. ferrão E ela estoca, É. né? Pra você ver que é a genética europeia, né? Como assim, professor? A genética europeia da abelha, do sangue europeu. A abelha europeia africanizada. O sangue europeu dela é de armazenamento. Por conta do quê? Na Europa, por conta do frio. E na África? Seca. Por conta da seca. Ou seja, é o convívio ali com 6, 8 meses de gelo, de bar de neve, ou o convívio africano com 6, 8 meses de seca, sem ter nada. Ou seja, o animal tem que armazenar muito alimento para sobreviver. E encontrar no Brasil. O Brasil o ano todo tem flor, o ano todo tem um Exatamente. clima agradável, não tem gelo. não Armazenar tem muito pra quê? Seca, não tem. Aí ela acaba que ela consegue produzir. E ela produz pouco por causa disso, né? Não tem que armazenar. O ano todo ela tem a jataí, o ano todo ela tem flor, o ano todo ela tá produzindo mel, ela tá cuidando, não tem que ter o Não estoque grande. tem razão de encher muito, né, Tainan? E desse mel, Tainan, tem algum que você gosta mais? Qual que é o mel que você acha gostoso? Você fala, não sei, esse mel eu gosto. Vou tirar esse aqui pra mim pra eu consumir. Esse aqui é o meu favorito. Tem algum? O da jataí, viu? É, eu acho cara. que o da jataí, das abelhas sem ferrão que tem, o da jataí é o melhor. Mais gostoso. Suave, levinho. Vixe. É o mel até mesmo que foi usado, ainda é usado, né, como tratamento com a catarata, né, auxilia no tratamento. Eu ia falar que o índio Pinga um gotinha em cada lado do olho, aí vai auxiliar no tratamento, a pessoa consegue ter uma visão um pouco melhor, mesmo com catarata, mas aplicando o melzinho da abelha jataí, né. Olha só. Surgiu até pesquisa sobre a questão do mel da abelha jataí, que é um mel muito medicinal. Olha que o alimento que você pinga ele Pinga no olho. e sara. O negócio é uma catarata. Olha que coisa Incrível, rapaz. Muito bom, viu? Esses enxames que hoje você falou, né? Que você pega ali a uruçu amarela, você pega a mandaçaia, a MQA, faz divisão de muitas delas, né? Essas divisões você põe à venda também? Como é que é? Eu sempre procuro ficar com as matrizes, né? Que são as caixas-mãe e as caixas-filha, que eu faço a divisão. Eu acabo passando para pessoas que vêm me procurar. Hoje é o pessoal que me procura, eu nem corro mais atrás. Não tô dando nem conta de vender para todo mundo que tá querendo. Como é que o pessoal te acha? YouTube. Qual que é o seu canal? Fala YouTube, pra indicação. Qual que é o seu canal? Qual que é o nome do seu canal? gente, o pessoal te O achar. canal ASF do Goiás. Legal. Lá Tem muito vídeo lá? Como é que é? Tem uma porrada de vídeo lá. E toda semana tem vídeo novo, só Você conteúdo me de abelha falou sem ferrão. Que você fez colheita e colocou o vídeo lá no canal. Sim, Então se a turma quiser ver essa colheita que você fez esse ano, tá no seu canal. tá lá também. A colheita do mel da abelha mandaçaia usando um compressorzinho que a gente suga o mel, que é mais rápido, né? É? Porque tem uns processos de alimento Eu conheço da seringa. colheita, né, de mel, que é na seringa. O que gravou pro nosso curso foi qual? Eu não vi, foi o Lucas que gravou. O do curso de meliponicultura da escola. Foi dos três, eu não sei se subiu. Usou já. também o do... Foi da seringa, o compressorzinho e também furando os buraquinhos no mel. Destaca a melgueira, né? Despejando. Abre os buraquinhos eu vi do esse. pote de mel e vira ela em cima de uma peneira e já bota um recipiente ali por baixo. Aí já cai o mel limpinho já. Eu lembrei dessa forma também. Né? Aí já tira tudo de uma vez.
É bem rápido também. Tudo tá no seu canal lá. Se o pessoal quiser ver como é que é o... Dessas duas formas eu ainda não coloquei não, mas usando o compressorzinho de sugação do mel eu fiz e tá lá. Legal. E tem muitos conteúdo bom também. A pessoa que quer criar abelha sem ferrão. Quero criar abelha sem ferrão. Quero ter uma abelha sem ferrão aqui na minha casa, aqui na varanda aqui do meu apartamento. Eu moro aqui no 25º andar. Dá pra colocar uma abelha lá no alto, no 25º andar de um prédio? Ou é muito alto? Ou é bastante alto. Tem uma distância certa de você colocar essas abelhas sem ferrão, mesmo morando em apartamento. Até no 5º andar você pode. Até o Passando 5º. do 5º já fica muito alto por causa do vento. Bate muito vento e a abelha perde muita força e ela gasta mais energia para chegar na casinha delas. Ainda tem um problema de descer vazia e subir carregada, né? E esse aí que é o grande problema. Mas tem muitas pessoas que têm a criação de abelha sem ferrão em apartamento, né? Mas tem a altura certa que você usa para colocar as abelhas sem ferrão, né? Uma coisa que aqui em Goiânia eles reduziram muito foi a aplicação dos fumacê, né? Foi. Reduziu muito porque... Tempo não muito tempo. É por conta exatamente das abelhas sem ferrão. Ah, é? Ué. Porque teve denúncia disso na Secretaria do Meio Ambiente em Goiânia. E aí a prefeitura ela foi notificada para poder parar e encontrar outros meios de combater a dengue, Não vejo mais ao invés de bater fumacê e matar a abelha sem ferrão. Fumacê, pra quem tá ouvindo a gente aí do Brasil não conhece o que é o fumacê, aqui em Goiânia tinha um caminhão, uma caminhonete. Mano, mas isso era do Brasil inteiro. É o todo- pessoal de fora do Brasil que não Tem conhece. outro nome, né? Não, fumacê? Porque às vezes é um nome muito nosso aqui. Não sei, mas Não, o fumacê foi o nome é do Brasil esse todo. do É o nome do Brasil todo. que é Fumacê. Aquela caminhonete com a máquina atrás, pulverizando veneno pra todo lado pra matar o mosquito da Pra matar o mosquito da dengue. Nunca matou nada, a vida toda. Nunca matou nada. Matava abelha. Matava abelha e muita abelha. Matava abelha com ferrão e sem O ferrão. mosquito da dengue tá até Rapaz, hoje, o mosquito da mandando dengue lá, ó, fazendo festa no veneno, não é? Não adiantou praticamente nada, hein? Não adiantou não, E morrer a abelha sem ferrão demais, porque dentro da cidade tem muitos meliponicultores que criam elas, né? E eles pararam então de bater esse fumacê, né? Eu não tô vendo mais. Também não Muito vejo, não. tempo que eu Também não vi vejo. mais não. E você Para chegou a não. perder muita abelha ali sem ferrão ali por conta de fumacê, não perdeu? Eu já cheguei a perder 2 caixas, eu tô achando que foi por causa de fumacê. 2 caixas só. Porque às vezes eles estão batendo o veneno, aí a abelha tá passando ali naquela cortina de fumaça ali de veneno, né? Aí só de encostar e ela pegar aí pra colmeia dela e ter contato com as outras, que toda vez quando ela entra dentro da colmeia, ela vai se comunicando uma com a outra, né? Aí acaba dela infectando o enxame todo. Aí vai morrendo. E eu fiquei sabendo hoje, Tainan, que você também tá criando abelha com ferrão. Pois é. Você virou Por quê? apicultor então, O cara? que te levou a mexer com abelha com ferrão também? Ser apicultor também. Uai, agora eu tô querendo ser o subprodutor de mel, alcançar a subprodução de mel. Tá vendo, rapaz? Aplicando o manejo da cia da abelha, né? E qual que é a diferença de você produzir o mel da abelha com ferrão e da abelha sem ferrão? O mel da abelha sem ferrão ele é mais valioso, né? Só que porém é uma quantidade muito pequena. Então quanto que é o quilo? Me fala uma média. O que você vende hoje ali, ô? Hoje é vendido o litro, né? Não é litro. nem quilo, é litro do mel da abelha sem ferrão. Hoje um litro do mel, por exemplo, da Jataí custa 300, 350. O mel da Mandaçaia bom, né? pode custar aí na faixa de 200, 250 reais. Assim como o mel da Uruçu amarela também. Então, a Cada média aí, produtor 300 tem... reais uma média. mais ou menos nessa faixa. Aham. Agora o mel de abelha com ferrão, por ela ter uma quantidade maior de abelhas, a gente consegue ter uma alta produção de mel por causa da quantidade de mel que elas conseguem O preço fazer. é mais né? barato. Hoje você tá vendendo O hoje preço dela é mais barato. o mel da abelha Apis. com ferrão da Apis, tá vendendo a quanto? O litro também, pra ter essa noção de preço. Vendendo o mesmo preço do Armindo, R$80 o litro, O o litro. quilo 70 e tem também a bisnaguinha menor de 500 gramas por R$40. Que acaba ficando... elas por elas aí. Você tá com 80 quantas reais. colmeias lá no apiário? Conseguiu terminar? Aliás, deixa eu saber. Isso, vai lá, manda aí pra depois fechar o raciocínio também da outra Então, olha só, dúvida. Você vende 1 litro da abelha sem ferrão a R$300, a média. Isso. E 1 litro da abelha com ferrão a R$80. Correto. Então dá uma diferença grande aí. Por que vale mais a pena você vender o mel da abelha com ferrão? Porque ela produz uma quantidade maior. Você- A abelha sem ferrão a gente consegue tirar uma quantidade até boa. Por exemplo, o mel da abelha, um enxame de abelha mandação, um enxame forte, chega na produção de mel, a gente consegue tirar na faixa de 3 a 5 litros, só que, claro, ela estando num local apropriado para ela produzir mel. Aham. Zona rural, com bastante mata, cerrado, né? Usando o manejo correto, Manejo correto, vai né? conseguir Aí tirar consegue 3. tirar essa quantidade. tá. Não é uma quantidade pouca. E na Apis?
Aí o mel da abelha ápice ali, a gente aplicando o manejo certinho como o manejo da seda da abelha, a gente consegue tirar a média de 60 quilos por colmeia. Às vezes tem colmeias que ultrapassa mais que isso, que é colmeias mais super produtoras, né? Uhum. Hoje, na sua produção, você chegou a colher esse ano da sua ápice também? Eu comecei esse ano, eu comecei praticamente quase Começou em cima. Começou quando e com quem? Porque não, mas não, você tá achando que é eu, né? Não. Não, tá brincando. Não, ué. Como assim? Então, Não é eu que sou sócio dele não, rapaz. Então, contar isso aqui pra nós, então. Porque a apicultura pode fazer sozinho? Não pode, não. A abelha sem ferrão até que dá pra fazer sozinho, dá ou não dá? Agora com ferrão tem jeito não. Então, Ele arrumou um parceiro aí, Vamos rapaz. entender isso aqui, então. Na sua, você chegou até 200 e quantos enxames? Quase 200 colmeias. Quase 200 colmeias. Você tinha algum parceiro ou você fazia tudo sozinho? Eu sozinho. Sozinho tocava Sozinho. isso? E hoje você tá criando a abelha com ferrão. Com ferrão. Com ferrão. Hoje você tem... Quem que é seu parceiro? Eu não sabia disso, não. Conta É aí pra o nós. Juliano. Ah, Juliano Fofão, moço. Olha essa dupla, Juliano Fofão e Tainan Araújo, dá até uma dupla sertaneja. Juliano formação de quadrilha. Tainan e Juliano. Dupla sertaneja, rapaz. Olha o nome. Tainan e Juliano, aí. É, não é? E aí, vamos fazer mel, vamos produzir mel. Qual que é o nome da marca do mel de vocês? Cansaram de ver o povo ganhar dinheiro com mel, ganharam de ver o cliente ganhando e você, não, vamos formar Vamos ganhar também. O povo tá ganhando dinheiro com mel, vamos ganhar também. Pois É, não E é? aí, como é que foi esse projeto de vocês? Começou quando? A gente começou mais ou menos no mês de março pra abril. Aham. A gente comprou uma apiária abandonada, um amigo meu. Ah, As colmeias estavam abandonadas mesmo, Ou tava seja, um matagal tomando oportunidade. de conta. Oportunidade. né? Preço bom, como é abandonado, Isso. cara. Você pagou quanto nessa piada? Eram quantas comércios, você pagou quanto? Rapaz, tinha 15 colmeias, só que duas estavam bem fracas, não deu pra recuperar. Aham. Sobraram 13. Eu paguei na faixa de R$1.500 já com os materiais já que ele tinha lá parado. De graça. É isso, mas a oportunidade é A isso. oportunidade é isso. Porque tem muita gente que não tem o cuidado, não tem o bom senso de estudar, de ter conhecimento, de correr atrás. Pensa E que abandona a abelha lá. Pensa que é só ter a caixa de abelha, cruzar os braços, esperar produzir o mel no final do ano. E o brasileiro é isso, ele quer esperar que a abelha produza pra ele. Ele não quer fazer manejo, ele não quer estudar. Não quer ter cuidado nenhum, nenhuma quer ter responsabilidade, cuidado. né? Então, assim, É não verdade. investe no enxame e quer que dê algum retorno. É. O camarada vai lá, quebra a cara, dá com os burros na água e desiste, desanima. Aí vem uma pessoa com visão, empreendedor, pega a oportunidade. É. Então vê o cara gastou o quê? Uns 15 mil pra montar aquele apiário dele lá, perdeu, desanimou, achou o Tainan esperto, pegou por 1.500. Exatamente. Quando é que você assumiu esse apiário? Foi mais ou menos quase no meio do mês de abril. Aham. Aí dali a gente já tirou de um local que não tava apropriado, tava muito perto da cidade. Aham. A gente já levou pra um local que a gente conseguiu. E tá próximo aqui da CW também, não tá longe. Bacana, Tá uma hein? distância até boa da gente fazer Pertinho. os manejos ali nela, né? Aham. Aí ali hoje a gente já tá na faixa de 13 para 14 colmeias. Esse ano a gente conseguiu fazer algumas capturas, porque mesmo a gente comprando essas colmeias do rapaz lá, a gente perdeu, alguns enxames foram embora. assim, Aham. Porque tava praticamente sem nada de mel. Aham. Tava tudo seco, muito pouco postura. Quando a gente começou a aplicar a primeira postura, o enxame já sentiu, já começou a se desenvolver, mas mesmo assim teve algumas que são mais enxameadeiras, né? Acabou cascando Enxameando. Aham. fora. Acabou enxameando. Genética ruim. Aí Mas das entrou, 13, mas entrou alimentação firme, Helena, no manejo pré-safra. Aí Você ela conseguiu firmou. fazer o manejo pré-safra? Não arrisca porque tava muito em cima da hora, né? Aham. E resolvendo uma coisa ou outra, mas Teve a que gente mudar conseguiu. apiário. Mas a gente conseguiu Seguir deixar alguma ela mais coisa. ou menos no ponto pra chegar à produção de mel, ela já tá preparado. Quantos enxames chegaram prontos para produzir esse ano? Foi na faixa de 6 a 7 colmeias. Conseguiu colher de 6, 7, conseguiu colher. É. Você colheu quanto lá, nessas 6, 7 colmeias? Eu consegui tirar mais ou menos ali uns 80, 100 quilos mais ou Tá menos. bom, a primeira colheita tá bom. Primeira colheita tá ótima, não é? Melzinho que nunca fez dá sem ferrão, né, Tainá? Dá Considerando com ferrão a quebra de safra Então, ainda. olha e só, considerando a quebra de Então, safra, você colheu exatamente. 8 colmeias das abelhas sem ferrão, você tirou uns 4 litros de mel. E das suas 6, 7 de abelha com ferrão, deu 80 aqui. Daí pra ver a diferença. É, uma diferença grande. E você, como é que tá a questão da sua venda? Já começou a vender? Já processou esse mel ou ainda não? Já comecei a vender, o mel já tá... Você vendeu no atacado, Tainá? Não, aqui é atacado, rapaz. Isso é... Ué, não sei, tem que perguntar, ué. É ou não é? Os apicultores começam a criar abelha, 99% só vou vender no atacado, não quer vender no varejo, não. Só vou vender no atacado, se quiser, vem comprar o mel aqui na minha casa. Sangue, você quer vender do nato, o menino nasceu vendendo. Não é, Vendendo rapaz? atacado não vai ganhar nada não, aí. É entregar de graça, pô. Pagar pra trabalhar. Aí não adianta não. Hoje eu tô vendendo tudo pro consumidor final. Parente, amigo, conhecido. Então, vamos fazer continha então. Dos seus 4 litros, você vender ele a R$300,
Então você vai conseguir R$1.200 das suas abelhas sem ferrão. Então dos seus 80 das abelhas com ferrão, você falou que vende já? 70 o quilo? 70 quilos. 70 quilos, verdade. Então foi 80 quilos. Isso. Então dá 0 aqui, 0, 7 vezes 8 dá 56. 56, 5.600. 600. Oh, então, Rapaz, dá 5 vezes mais de faturamento. mais ou menos diferença essa quantidade de grande. enxames. Isso no primeiro ano. Não tem um ano ainda. Não fez superprodução Começou em abril, pô. Não fez superprodução ainda. E não fez superprodução Mas se ainda. fizer ano que vem, você vai ganhar placa, hein? Não, É. eu vou correr atrás Tem disso. placa. Já pensou ele pegar a placa de superprodutor? Rapaz, eu vou ter o prazer de te entregar essa placa lá, hein? Se você pegar essa placa, eu vou ter o prazer de te entregar, rapaz. Pra você e pro Juliano Fofão, hein? Então, olha só, só esclarecer pessoal Tem que aqui. pegar mesmo. Mais ou menos a mesma quantidade de enxames aí, 7, 8 enxames. As abelhas sem ferrão no Tainan deu R$1.200, vai dar R$1.200 de faturamento aí na venda do mel. E as abelhas com ferrão vai dar R$5.600. E sem fazer a superprodução ainda, hein? Com 6 meses de apicultura. 6 meses de apiário. Que coisa, hein, cara? Vale a pena, então, pra ganhar dinheiro é com ferrão, né, Tainan? Vale muito a pena, viu? E outra coisa, você investiu mais ou menos foi 1.500 para comprar o apiário, né? Pra comprar o apiário. Só que teve alguns materiais que a gente teve que Teve que comprar investir pra também. complementar. Até mesmo na questão de melgueiras, né? Aham. A gente fez um investimento um pouco alto pra comprar as melgueiras pra Aham. colocar nas abelhas. Mas a chuva, infelizmente, não ajudou. Não ajudou. A chuva esse ano prejudicou muito, né? Tá bom, o importante é você tirar pelo menos o trocar aqui pra É, pagar é. as despesas, né? Tá certo. Pagando as despesas e mantendo o apiário pro ano que vem se chegar forte. É isso aí. A gente depende da mãe natureza, né? Não dá Verdade. pra saber ao certo o que vai acontecer. E fez captura esse ano? Você conseguiu fazer... Fizemos, foi 7 ou foi... Eu acho que foi 9 capturas. Só que das 9, algumas que vieram pequenas, elas foram embora. Aham. A gente E acabou perdendo você elas. espera o ano que vem ter quantas abelhas pra você... Eu imaginando a gente tá querendo chegar na faixa aí de 20 a 30 colmeias. Bacana. Até ano que vem e Tá com alcançar ferrão. a sua produção de mel também aí. Chegar a média de 60 quilos, né? Top. Por colmeia. Muito bom, cara. Top. É isso aí. Espaço tem, cerradão tem, flor demais. Professor do lado tem, poder. O dia inteiro, qualquer dúvida, né, Tainá? Na hora, né? Pois é, olha. Tainá, uma outra coisa que o pessoal se pergunta, né? Igual eu comentei no início aqui do podcast, é que você lá atrás, quando chegou ali 12 anos ali, buscando ali 100 graminha de pólen e uma lâmina de cera ovelada, e eu virei e falei pra Janaína, esse menino ainda vai trabalhar pra mim quando ele crescer. E isso virou uma realidade, né, Tainá? Você já tá há quanto tempo já aqui na Companhia da Abelha aqui comigo, cara? Eu entrei foi em 2018, não foi? Foi 2018, foi Foi antes da 2018. pandemia. Nós tava- estamos em 23, já vai virar 24? Então já vai pra 6 Tá anos. 6 anos já. Tava indo no hospital fazer uma consulta, eu vi a publicação do Armindo lá no grupo da região aqui do setor. Falei, rapaz, eu acho que eu vou pegar essa vaga aí, rapaz. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, Armindo, eu tenho interesse. Como que eu faço pra pegar essa vaga aí? Falei, meu amigo, a vaga é sua já. Aí eu fiquei... Na verdade eu respondi pra ele assim, Tainá, a vaga tá preenchida. Aí ele é mesmo. Eu falei assim, é por você. Pode vir, meu amigo, é você mesmo. Ó, que bacana, hein? Rapaz, ele já tinha passado uns 8. Nossa. Porque tem um grupo aqui, o grupo do Facebook, que é o... Qual é o nome do grupo mesmo? Facebook, o Parque Grupo do Ateneu. Parque Ateneu e região. É Parque Ateneu e Região. Aham. É um grupo grande, cara. Faz Tem mais de anúncio 100 mil pessoas nele. Porque o Parque Ateneu é muito grande, né? Então o pessoal faz anúncio. Quando quer algum funcionário, quer algum colaborador, alguma coisa, o cara pega e anuncia ali. A gente sempre anunciou. Muito ali. E aí o Tainan viu o anúncio e falou, Tainan, tem a vaga não, porque ela acabou de ser preenchida por você, ué. E eu sabia, cara, que ia acontecer. Não tinha jeito de não acontecer. Porque você me vê o conhecimento desse menino com a abelha sem ferrão. Inclusive, o Tainan é professor lá na Escola de Apicultura. É, professor na Escola de Apicultura. Nosso de abelha sem ferrão, de meliponicultura. Meliponicultura, né, Tainan? Ele que é o Muita professor gente do nosso pensa curso de que o nosso meliponicultura. curso é só abelha com ferrão, Não. né? A Escola de Apicultura não é só abelha com ferrão, tem também abelha sem ferrão. Mesmo porque o apicultor precisa do meliponicultor. O meliponicultor também precisa do apicultor. A abelha com ferrão necessita da sem ferrão e vice-versa. As abelhas, elas acabam se ajudando na natureza, né, Tainan? Tainan, com certeza. Eu vou, pra gente encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta pra você. Vamos fazer de conta que o professor Armindo não tá aqui. E você pode Não sou eu que tô aqui. E pode responder com o seu coração. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Rapaz, eu quero estar com bastante dinheiro e ser um subprodutor de mel com as abelhas com ferrão. E também ser um meliponicultor bem reconhecido hoje no Brasil aí. Show, cara. Das abelhas sem ferrão nativas brasileiras, viu?
Então você não, apesar de você vislumbrar um bom futuro econômico com a abelha com ferrão, você não quer abandonar as abelhas sem ferrão. Não. Dá pra manter as duas, né? A gente consegue trabalhar com as duas tranquilamente. Até mesmo uma não atrapalha a outra, né, Tainan? Não atrapalha. E é uma paixão, né? Você gosta de mexer com as abelhas sem ferrão. E é um bicho que a gente consegue trabalhar não todo dia. A gente vai de 7 em 7 dias, de 15 dias, pra fazer os manejos nela, né? Não é igual gado, né? Como tem que estar todo dia ali em cima. Então é totalmente diferente. Assim como também a abelha com ferrão e sem ferrão é a mesma coisa. 7 em 7 dias você vai lá, aplica o manejo, né? Vê como que elas estão, faz revisão e tudo mais. É bem tranquilo. Só que, claro, tem que ter conhecimento, né? Não é fazer de qualquer jeito. Tá preparado pra perder esse menino? Não, mas eu vou perder ele não. Vamos rapaz, na hora que ele chegar lá, vai voar, ele vai virar meu sócio, rapaz. Você acha que eu vou deixar um cara desse embora, rapaz? Cara desse a gente não desperdiça nunca, meu amigo. Certinho. Isso aqui deixar embora, não. Vira sócio, meu irmão. É, ué. É, né, Tainan? É, ué. Grande Tainan Araújo, muito top, viu? Foi bom, não foi, Thiagão? Ótimo, professor. Tem que saber da turma, o que a turma achou. E você que tá nos assistindo no YouTube, o que você achou? É hora de deixar o seu like, curtir bacaninho o canal se você tá chegando a primeira vez. Deixa o comentário que você achou do tema, algum outro tema que você queira que a gente traga aqui no nosso Podmel. Vai ser muito interessante pra gente poder direcionar, né, Thiago, aquilo que vocês querem acompanhar. E você que tá também no Spotify, deixa a sua estrelinha, 5 estrelas. 5 estrelinhas. Comenta lá, o que você achou. Isso, comenta o que você achou bacaninha, porque toda semana a gente tá aqui com o nosso Podmel, nosso podcast do agronegócio, pra te levar a super produção e ao super faturamento com a apicultura. Thiagão, valeu? Valeu demais, professor. Valeu, Tainan. Valeu, ixi. Tainan, antes pra gente encerrar, diz pra turma aí como é que a turma encontra o teu canal no YouTube. Você tem Instagram também? Tem o Instagram também. Então passa pra turma aí aquela hora, rapaz, de você contar aí das suas redes sociais. Bora lá. Pessoal, vocês vão entrar lá no YouTube e colocar canal ASF do Goiás. Automaticamente já vai cair lá no meu canal. E ali ASF do Goiás. Tudo junto, né? ASF do Goiás. Isso. E no Instagram também, ASF do Goiás. Mesmo nome. Show. Segue lá a gente lá, se inscreve, tá? Conteúdo novo toda semana. Ó, bacana, hein? Top demais, gente. Valeu, um abraço, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!